Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Uma vez mais, como de praxe habitual, corriqueiro e costumeiro, teu servo, irmão Marcelo, passando por aqui para vos deixar essa palavra aí de reflexão nesse momento aí que se chama agora e hoje. Veja bem, Daniel capítulo 2, versículo 21 e 22 está escrito assim, ó. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Olha que coisa gloriosa aí, ó. Dá ciência aos inteligentes. Ele remove, ele revela, na verdade, o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas. E com ele mora apenas a luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amados, glória a Deus. Eu costumo solicitar a vós outros, como de praxe, que vocês continuem a se inscrever em nosso canal, ativando o sininho de notificação na opção todas, sabe? Deixando like, joia, legal, também comentário e passando adiante. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Então veja bem, se é o nosso Deus, só Ele que é onisciente, conhecedor, sabedor de todas as coisas. Ele é presciente. Antes que eu pense, Ele já sabe que eu iria pensar. Ele é onisciente, sabe tudo. Ele é todo-poderoso, onipotente, todo-poderoso. Ou seja, nada está em oculto aos olhos de Deus, na sua presciência, na sua onisciência, na sua onipresença, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? E Daniel disse isso aqui com clareza. Ele muda. O que é que ele muda, gente? Os tempos. Você tem uma ideia, Itabuna tem vez que faz 4 estações em um único só dia, em uma única manhã, em uma única tarde. Porque Deus muda. Deus é quem faz isso acontecer. Detalhe, se bem que tem lá uma participação humana, quando é necessário ele sobreviver de alguma coisa da natureza, ele não se contenta com percentual, ele sempre quer extravagar, quer ir além, quer ultrapassar limites, fronteiras e barreiras. Exemplo, se ele pode sobreviver com um cacho de banana, o que ele quer cortando 2 pés de banana? Se ele consegue sobreviver apenas desmatando 2 árvores, por que então ele quer desmatar 10 milhares? Se ele consegue sobreviver com um pão, para que se alimentar com 2? Se ele consegue passar um mês com 2 quilos de arroz, para que comprar 5, 10? Tá? É por isso que Deus, aproveitando esse ensejo, fica mudando tudo e toda hora, e às vezes é por tua causa. É por tua causa, e às vezes a tua causa não é boa. E por isso que circunstâncias desagradáveis vêm circunvalar todos nós. Porque se há um matagal, se há X hectares de terra, digamos lá, 1000 hectares de terra, um exemplo, e você só precisa desbravar, desmatar, escavar e fazer o plantio de apenas 5 hectares. Por que então romper mais do que isso? Então você está chamando mal para perto de você. Observe, Deus muda os tempos, mas talvez você força a Deus mudar os tempos. E esse forçar seu, ou que pode ser meu, nem sempre é para bem, nem sempre é para construção e edificação. Deus muda tempo e hora, e é Ele que remove os reis. Mas os governantes que está aí, quem colocou fomos nós, foi o povo. Deus permitiu. Mas burlaram urnas, sei lá o que, também Deus permite. Só que a questão é, até quando você pensa que Deus vai permitir todas essas situações? Até quando você pensa? Tá? Tudo tem um tempo predefinido, estabelecido por Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, quem remove reis é Ele.
Quem estabelece também é Ele. E é Ele que dá sabedoria aos sábios. É Deus que dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. É Deus. E tem mais, Ele revela o profundo e o escondido. E tem mais, viu? Ele conhece quem está nas trevas ou em trevas, e com Ele mora simplesmente a luz. É Deus que faz essas coisas. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Sempre foi Deus. Agora tem um porquê. Tem um porquê. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Então veja aí, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus faz essas coisas. Agora, será que você não tem colaborado? Até porque Mateus capítulo 15, versículo 13 está lá, ó. Toda árvore ou planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Tenha cuidado. É por isso que faz 4 estações em um só dia. É por isso que às vezes parece que o sol está cada vez mais próximo da nossa cabeça. Tem os porquê. Você já estudou os porquês e para quê? E o que levou essa situação a acontecer? Por que o degelo? Porque na Antártida os mares estão se elevando, o nível do mar. Por que as geleiras estão a cada dia se derretendo? Por quê? Já se perguntou? Será que não tem o dedo teu nisso aí? Aí tudo é atribuído a Deus, ou quando não é a Deus, é a Satanás. Só que Deus, Ele faz muitas coisas, porque Ele é Deus, tá? Baseado naquilo que você está fazendo, e até porque tem lei da semeadura, o que eu planto eu vou colher. E às vezes eu termino colhendo o que eu nem plantei. Por quê? Pode ser um parente, um familiar meu que plantou alguma coisa lá que não presta, e eu vou acabar colhendo também com eles. Ou muitas vezes alguém atribui a Satanás, vírgula, meus senhoras e senhores. Nem tudo é o diabo, nem tudo é Deus, e nem tudo é você. Há parcelas de contribuição. Veja bem, você está contribuindo por bem ou por mal? Eu tenho certeza, falo sem medo de errar, Satanás só contribui para aquilo que não presta, e os seus filhos também. Agora Deus só contribui para aquilo que é bom, embora a sua mão quer desviar isso. Jonas capítulo 2, versículo 8, está escrito: aqueles que observam as suas próprias vaidades vãs, deixam as suas próprias misericórdias. Provérbios capítulo 20, versículo 6, cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o fiel quem o achará? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, vede isto: tão somente eu achei. Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Olhe para cá, Daniel capítulo 2, verso 21 e 22, ele muda os tempos. Tem a causa porque Deus muda os tempos. Deus não vai mudar por mudar, tá? Deus não vai adiantar ou atrasar o relógio simplesmente por atrasar ou adiantar. Não, não, não. Alguém contribuiu para isso aí, para bem ou para mal. Deus muda os tempos e as horas. Alguém está contribuindo para isso aí, tá bom? Deus, ele remove os reis. Alguém também está contribuindo para isso. Deus estabelece os reis, ele que coloca os reis, claro. Também alguém está colaborando para isso acontecer. Ele dá sabedoria aos sábios, obviamente. Deus também dá sabedoria aos sábios e alguém está colaborando para isso. Provérbios capítulo 15, versículo 24, para o sábio o caminho da vida é para cima, para aquele se desvia do inferno que está logo embaixo. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, aquele que não tem sabedoria peça a Deus, porque a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, antes ele as concedida. Porém, quando pedir, não peça duvidando, porque os que duvidam é semelhante às ondas do mar, na qual o vento eleva de uma a outra parte, e não pense o tal que vai receber alguma coisa do Senhor na tangência da dúvida, porque é Ele que dá sabedoria aos sábios.
Se ele dá, alguém está colaborando, auxiliando para isso acontecer. Também ele dá ciência aos inteligentes. Quem é inteligente? Deus acrescenta ciência. A pessoa está fazendo por onde? Alguém está fazendo por onde? Ele remove, na verdade ele revela o profundo. Não adianta eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas querer fazer alguma coisa escondido. Até faz, da família, dos vizinhos, dos parentes, da empresa, dos patrões, dos colegas de trabalho, dos membros, dos congregados, dos obreiros, do pastor, até faz. Só que diante de Deus, menino, de Jesus, Espírito Santo, nada é oculto, nada vai ficar oculto, nada permanece oculto. Deus revela e continua revelando, viu? O profundo, e não é só profundo, não é escondido também. Por que você não troca, hein? Olha bem, Salmo 119, 9, 11 e glória a Deus, 119, salvo engano. Vamos lá, Salmo 119, estrofe 9. Louvado seja o nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Jesus permanece bom. Jesus permanece bom. Veja bem, olha a estrofe 9. A estrofe 9 desse Salmo 119. Glória a Deus. Referente à palavra de Deus. Ele diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a lei de que? Da sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus que vive o quê? E reina para todo sempre, né? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Observe, gente boa, como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Estrofe 11. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Só a palavra de Deus escondida no coração pode fazer você não pecar contra a pessoa de Deus. Não é outra coisa que você tem que esconder, não. Pecado, iniquidade, avareza, soberba, orgulho, podridão, sabe, pecado. Isaías 51, Isaías 59, 1 e 2. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso Deus encobre-se o rosto de vós para que vos não ouça. Tá? Por isso que ele está dizendo aqui, ó, ele revela o profundo e o escondido. O que você tem que esconder é a palavra, tá? É a obediência, a sujeição, é a submissão. Glória a Deus. Ele conhece o que está em trevas. Deus conhece o que está em trevas ou nas trevas, mas com ele mora a luz. Meu amigo, pense nisso. Saia das trevas, dessas trevas, venha para a luz. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar, te glorificar, porque até aqui o Senhor tem sido comigo, conosco. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe a minha família. Ó Pai, toma todos esses que têm nos acompanhado por aqui, de perto, de longe, Pai, conhecido ou não, ou que são aqui indicados, Pai, dá vitória de salvação, de libertação, de cura, de milagre, de transformação, Pai, cura as enfermidades da alma, eu repreendo as dores, as doenças psicossomáticas, ou qualquer outra perturbação que tem perturbado a vida dos meus amados por aqui. Jesus, fica conosco, continua a dar-nos uma tarde de paz e tranquilidade na tua presença, abençoa o culto evangelístico nesta noite, e continua a salvar, tanto aqui, quanto ali, quanto acolá e além. Eu te peço essas coisas, entre outras, na pessoa de Jesus. Amém. Passe adiante, deixa Deus te usar. Se inscreve aí, deixe joia, like, legal, comentário, aleluia, porque Deus continua sendo bom. Sintam-se todos aí abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo de Deus e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. Amém e graças a Deus.